Sabe, a gente está falando, né, esse mês inteiro sobre um vaso de justiça, esse trimestre inteiro. E, porque antes de haver paz, antes de haver alegria, precisa haver paz, e antes de haver paz, precisa haver justiça. Então, não há mágica dentro do reino de Deus, há milagre, né? E há uma diferença bem grande de mágica para milagre. E às vezes a gente conversa com Deus como quem está esperando dele mágica. E quem faz mágica é mago ou ilusionista ou feiticeiro. Mas o nosso Pai opera milagres, né? E o milagre que ele faz é encher um tanto assim de barro com o sopro da vida. Mas não é qualquer tipo de sopro de vida, é o sopro de vida cheio do seu amor, que é ter a capacidade de amar mesmo, incondicional, sacrificial, não comercial. Amar sem segundas intenções, amar sem nenhum tipo de interesse após, amar sem nenhum desejo sexual, amar simplesmente por amar. Simplesmente porque a constituição pelo qual nós fomos cheios é amor. Nesse lugar está toda a alegria. Não há alegria sem amor. Se não houver amor, tudo que nós fizermos vai ser como correr atrás de vento. Se não houver amor, a gente pode fazer grandes projetos, grandes realizações, juntar muitas multidões, nós podemos experimentar e ter experiências transcendentais, mas não vai valer de nada. Nós vamos continuar ingratos, infelizes, vazios, ansiosos, insatisfeitos, medrosos, correndo atrás de vento. Alegria é amor. E não vai ter amor a não ser que haja paz. Paz é resultado de cada coisa ser colocada no seu lugar e funcionando. Paz é shalom. Nada quebrado, nada fora do lugar, tudo funcionando. Paz. Paz é tudo no lugar, porque Deus não derrama a sua glória onde há desordem. Por isso que nós precisamos que Ele coloque a nossa vida em ordem. Eu não estou falando, você coloca a sua vida em ordem. Não. Tendo vindo a Ele, Ele coloca a sua vida em ordem para que cada coisa flua da forma com que deveria. Isso é paz. Nesse lugar onde há paz, vai haver alegria. Você vai perceber que você vai começar a amar. Não tem como amar sem ter paz. E não tem como se ter paz sem permitir que Ele coloque ordem. Então, a ordem vai ser inevitável mudar a gerência. O que é a gerência? É deixar de governar a sua própria vida e entregar para que Ele governe. E não é aquele negócio de tipo crente evangélico pentecostal de quinta, que entrega lá e fala assim, Senhor, você governa a minha vida. E não levanta na hora que Ele manda se levantar, você não levanta, na hora que manda você orar, você não ora, na hora que manda você trabalhar, você não trabalha, na hora que você manda entregar, você não entrega, na hora que você manda você segurar a rédea, você não segura, tá ligado? E fica lá toda semana orando, Senhor, faz sua vontade, isso não transforma a vida de ninguém. Esperar que vai transformar nisso é mágica. Aí precisa de feitiçaria. E aí talvez alguém que busca um feiticeiro para fazer isso, é possível que até colha algum tipo de resultado, tá entendendo? Vai ter algum tipo de transformação, mas nunca vai encontrar o lugar de alegria
que é verdadeiro amor, porque tudo isso foi movido pelo medo. E o medo, no final das contas, é de salvar a si mesmo. Então, sempre vai tentar salvar a si mesmo, que é o pior medo que alguém pode ter, que é tentar salvar a sua própria pele. Porque a exata antagonia do amor é, é abrir mão completamente de todo medo. Medo de ser completamente destruído. Deus meu, por que me desamparaste? Pai, na sua mão eu entrego meu espírito. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Jesus não estava orando falando de pecado, de tentação de sexo. Jesus estava falando, na verdade, cara, da tentação de salvar a si mesmo, enquanto, na verdade, ele havia sido criado para morrer, para que, tendo havido a morte nele, pudesse operar a vida em muitos. E só nesse lugar há a verdadeira ressurreição, vida de verdade, amor. E isso não é um conceito filosófico, não. Na verdade, isso é um conceito totalmente espiritual. É a base da vida no espírito. Se não houver amor, não tem vida no espírito. Toda vida no espírito é fruto do amor, encontra sentido no amor, e ela existe por causa do amor. Então, enquanto não houver permissão para que Deus coloque a mão naquilo que você considera sagrado, sem ser sagrado, não vai haver paz dentro da sua vida. Sem haver paz, não vai haver alegria. Agora, o cúmulo do absurdo dentro desse raciocínio espiritual é achar que você precisa primeiro se limpar para se achegar a Deus, porque você vai passar a vida inteira tentando justificar a sua própria história, a sua própria casa, a sua própria existência, e você nunca vai ter fim, porque você é como se você estivesse tentando enxergar a sua própria nuca, vai ser impossível. Porque às vezes a gente pode se perverter no pior lugar que pode ser pervertido, que é tentando se justificar. Que vai parecer que você está no caminho bom. Não rouba, não cheira, não mata, não peca, não fuma. É generoso, mas não tem paz nem alegria. E todo mundo sabe quando tem paz de verdade e tem alegria. Porque a alegria não há dúvida. Na alegria não há descrença, na alegria não há medo, na alegria não há ansiedade, na alegria não há... A alegria é fluir de vida. Nós fomos criados para isso, cara. E só tem como haver alegria a não ser que você morra e nasça de novo. Mas tendo morrido e nascido de novo, significa que você deu o primeiro passo da nova vida. Você disse assim, Senhor, eu reconheço que desse pecado de tentar justificar a mim mesmo, não vou cometer e vou me entregar a você para que você complete toda a boa obra, porque não é por muito eu ter feito e muito ter me limpado que agora posso chegar na sua presença, mas é porque eu reconheço que somente em ti a verdadeira vida, salvação e transformação. E agora eu estou aceitando que o teu Espírito me guie por todo o caminho da verdade. E aí, então, ele começa o processo de justificação da nossa vida. Ele vai nos trilhando por esse processo. Esse processo de justificação da nossa vida, muitas vezes é terrível, principalmente no início, porque você ainda não provou do resultado de tocar na sombra, tocar no fruto, tocar no gosto da morte. Porque Jesus só tocou a ressurreição porque ele experimentou profundamente o gosto da morte. Então, só come da vida eterna, da esperança completa, aqueles que se permitem tocar no gosto da morte. Porque se você está sempre tentando livrar a si mesmo, tirar o seu corpo da reta, você nunca vai experimentar o gosto de verdade do céu. Porque o gosto do céu, antes de tudo, tem gosto de morte.
Porque somente um milagre pode livrar alguém que se entregou à morte. E esse milagre não é você quem faz, é o nosso Pai. Então, na medida que nós permitimos que o nosso Pai agora possa operar milagre em nós, que é, tendo enviado o Filho dele para morrer por nós, o Espírito Santo agora é enviado pelo Pai para habitar cada um de nós, nos justificando e nos trilhando por todo o caminho da verdade. De maneira com que você possa ter a sua salvação desenvolvida. E essa salvação começa a gerar, depois da primeira estação, fruto de vida, de forma com que ele começa a efetuar dentro do seu coração o querer e também o realizar. Então, na medida com que o Senhor vai encontrando espaço para justificar você, você vai encontrando nele paz, naquilo que ele já justificou. Naquilo que ele já justificou, você começa a ser preenchido de verdadeira alegria, ou seja, você agora está livre para amar naquela dimensão. Verdadeiro contentamento. E aí agora, viver as outras estações do de glória em glória começam a ser mais fáceis. Por quê? Porque você já tocou. Você já experimentou. Você já foi tocado por algo, você já trilhou a primeira jornada. E você fala, vale a pena. Cada centavo, cada segundo, cada derrota, cada sacrifício, cada morte. E a verdade, meus irmãos, é que vai ficando cada vez mais glorioso, mas também cada vez mais insuportável, até que não haja mais capacidade de suportar e você tenha que fazer essa oração. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Não queria isso, Pai, mas seja feita a sua vontade. Até que do último do seu ser, no fim de todas as suas angústias, no ápice da incredulidade, da frustração do Deus, para que você possa então agora conhecer de verdade quem é o nosso Pai. Você é levado a cabo de você mesmo. Deus meu, por que você me desamparou? É no momento que parece que nada que você poderia fazer de rito, de capacidade, de disciplina, de esforço, de energia, possa salvar você mesmo. E parece que a voz do céu se calou. Mas é no romper da voz do céu que se cala que um filho de verdade nasce. Porque um escravo constrói da terra para o céu, na ideia de manter o controle da sua própria vida. Mas o filho, tendo consciência que veio do céu, está disposto a ir até o inferno, porque ele agora não tem mais dúvida que é filho de um só pai. E você está indo buscar os seus irmãos. Deus meu, por que você me desamparou? Mas, Pai, eu entrego em suas mãos o meu espírito. Depois disso, Jesus é levado no lugar mais profundo do Hades e depois ele é levado ao lugar mais alto do céu e Deus Pai nos dá a ele como presente, de maneira com que esses que de fato foram dados a ele agora se tornam a plena manifestação de Deus aqui na terra.
É o que está escrito no Salmo 68, em Efésios 4:11. Então, a gente está falando nesse mês sobre como voltar a ouvir a voz de Deus. Porque tendo entendido que a gente precisa nascer do Espírito, e isso não é obra sua, é obra de desistência sua, agora a nossa alma precisa trilhar o caminho de reaprender. Reaprender por quê? Porque não é aprender como quem não veio de lá. É reaprender como quem esqueceu de onde veio. Porque aprender, você ensina algo para alguém que nunca ouviu falar de algo. Mas nós estamos sendo religados ao nosso Pai através do nosso espírito. Se é religado, significa que éramos, porque você não teria vida se dele não tivesse vindo. Só tem vida porque veio dele. Mas por causa dos nossos pais, dos nossos bisavós, dos nossos tatravós, nós nascemos de um DNA que naturalmente pensa somente em se salvar, é movido por causa do medo. Tem uma natureza corrompida. Mas por causa da sua palavra, que é semente, porque uma palavra é semente, ou melhor, semente é uma palavra, plantada dentro dessa terra, agora nos transforma e nos reorienta a nossa face. Então nós precisamos agora ter a nossa alma, porque nós somos corpo, alma e espírito. É a forma com que normalmente nós falamos, mas na verdade nós somos espírito, alma e corpo. Nós somos um espírito que tem uma alma e habita dentro de um corpo. Então nós não somos seres humanos aprendendo a caminhar com Deus. Nós somos seres espirituais aprendendo a viver dentro de um corpo humano, a partir de uma alma confusa. E essa alma agora precisa reaprender a ouvir a voz de Deus, porque essa alma antes buscava fora. Desde que nascemos, nós buscamos fora todo o nosso alimento. Enquanto essa alma foi criada para buscar dentro. E tendo encontrado dentro, agora reorienta o corpo fora. É daí a origem de todas as doenças, ansiedades e maledicências. Então nós falamos que nós precisamos reaprender a ouvir a voz do Espírito, reaprender a ouvir a voz do Filho e reaprender a ouvir a voz do Pai. E isso acontece exatamente nesse caminho. A Bíblia diz que o crer vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra a respeito do Cristo. Palavra, gente. Enquanto nós olharmos para isso aqui somente como um livro de regras, ele só mata você. Ou enquanto você olhar para isso aqui somente como um livro histórico, ele não transforma você. Você precisa olhar para isso aqui não de forma mística, achando que ele é um livro de mágica. Mas ele é palavra, verbo vivo, quando iluminado pelo Espírito Santo, assim como é uma semente. Semente, o que tem dentro dela, não é nada, é só verbo, informação, DNA. E na hora que essa semente cai na terra, ela tem poder de, através das suas raízes, transformar aquela terra na constituição da árvore no qual havia escrito dentro dela. Então, a partir da palavra, sem palavra de Deus, gente, você me perdoa, você vai viver sempre uma espiritualidade vazia. Só com palavra de Deus, você me perdoa, você vai viver como o pior dos religiosos. Agora, a palavra sujeita ao Espírito, iluminada por ele, você é guiado pelo caminho de toda a verdade. João 14, João 15, João 16, João 17. João 6.
E aí, na medida que o Espírito vai nos guiando pelo caminho da verdade, quem é a verdade, gente? Me responde. Quem que é a verdade, gente? Quem é a verdade, gente? Jesus, cara. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Espírito Santo vai nos guiar por toda a verdade. Você é guiado por onde, gente? Beleza. Mas qual é o nome de um lugar onde alguém precisa guiar você? Caminho. Então o Espírito Santo vai nos guiar por todo o caminho. E esse caminho, ele é a própria verdade. O Espírito Santo vai nos guiar por onde, gente? Por todo o Jesus. Até com que você tenha completamente conhecido quem ele é e você seja a plena expressão de quem ele é aqui nessa terra. Então o Espírito Santo revela a você, através da palavra, quem? Jesus. E no momento que você começa a conhecer Jesus, tendo ele guiado pelo Espírito dentro da palavra, quem você vai conhecer em Jesus? Jesus é quem? O Filho. Os discípulos olharam para Jesus e falaram, Jesus, mostra-nos o quê, gente? Mostra-nos a nossa casa, mostra-nos o meu pecado, mostra o pecado dos meus irmãos. Jesus, mostra-nos quem, gente? Mostra-nos o Pai. Aí Jesus olha para esses discípulos e fala assim, ó, será, João 16, até agora vocês não me viram? Não viram o Pai? Porque todas as palavras que eu lhes tenho dito vêm de meu Pai. Presta atenção na construção, gente. Na medida que o Espírito Santo ilumina o nosso ser, a partir da sua palavra, nós conhecemos Jesus. E a palavra que nós estamos conhecendo ali de Jesus, o que nós vamos ver? O Pai. Então, toda palavra que é iluminada ao nosso coração, nós começamos a revelar o Pai para todos aqueles que nos veem. Então, assim, gente, quem é o Pai? O Pai é amor. O amor do Pai, a graça do Filho, a comunhão do Espírito. O Espírito nos reúne num só corpo. A graça dos filhos nos orienta a vida que realmente vale a pena ser vivida. E o amor do Pai nos move para viver. Deus Pai é amor. Então, você quer aprender a ouvir a voz do Pai? Não fica orando que nem religioso, que não transforma nenhuma vida. Precisa nascer de novo. O que é nascer de novo? É reconhecer que a justificação não vem por você. Depois de nascer de novo, agora você precisa se permitir ser guiado por toda a verdade. Sem palavra, não há caminho de toda a verdade. Porque conforme você vai sendo guiado pelo Espírito, dentro de toda a verdade, você conhece o Filho. Você vai aprendendo a ouvir a voz do Filho. Na medida com que nós vamos aprendendo aqui a ouvir a voz do Filho, nós vamos nos tornando parecido com quem, gente? Com quem, gente? Com quem? Com Jesus, gente. Quem vê o Filho, vê o quê? Vê o Pai. Vê o Pai. Então, toda reunião de gente que, tendo sido orientado pelo Espírito, começa a se parecer com Jesus, as pessoas naquela reunião vão conhecer o quê? O Pai, cara. Logo, todo mundo que era órfão e agora conhece o Pai, deixou de ser o quê, gente? Órfão. Já não está mais vazio. Não precisa agora mais fazer comércio. Está livre para viver a vida como deveria viver, porque agora já não tem mais medo. Livre do medo, está pronto para ir para o inferno. É verdade, gente. E as portas do inferno não prevalecerão. Sabe o que significa a palavra inferno, gente? A palavra inferno, lá que foi dita, que está na Bíblia,
significa inferior. Estamos prontos a ir a todos os lugares inferiores, não mais com medo de salvar a nossa própria vida, mas agora pronto para entregar a nossa vida para que, tendo operado a morte em nós mesmos, agora opere a vida em todos aqueles que estão ao nosso redor. Começa a haver vida nas pessoas ao nosso redor brotando. Porque elas vão ter um encontro com quem que obedeceu agora a palavra? Com quem, gente? Com Jesus. Quem vê Jesus vê o quê, cara? Meu Deus. Vê o Pai, cara. E essa sociedade está o quê, Delima? O que as pessoas estão? Os filhos estão o quê? Estão o quê? O que os filhos estão? O que eles estão? Órfãos, cara. Quer coisa mais simples que isso aqui? Agora, de forma bem prática, para deixar de ser filosófico, eu quero só dizer uma coisa. O que está nos impedindo de ouvir o Pai? Presta bem atenção. Fica comigo aqui, tá? Eu vou terminar nisso aqui. A primeira coisa que está me impedindo de ouvir o Pai: agitação. Diga assim, agitação. Melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias com trabalho. É como correr atrás de vento. Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Cara, quem está agitado demais vai ter dificuldade de ouvir a voz do Pai, gente. Quem está distraído demais vai ter dificuldade de ouvir a voz do Pai, fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Você até pode conseguir fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, mas você vai ter dificuldade de fazer uma só coisa, orientado de verdade pela voz do Pai. E aí, quem não se move orientado pela voz do Pai, gasta tempo, tem que fazer de novo. Faz algo que, no final das contas, não tem fundamento, não dura, não tem tempo de eternidade, não proclama eternidade. Tem atividade, mas não tem movimento. O que tem nos impedido de ouvir a voz do Pai, muitas vezes é o nosso coração duro. A Bíblia diz: quando ouvirem a voz do Pai, não endureçam o seu coração. Muitas vezes nós estamos endurecendo o nosso coração porque nós estamos achando que a voz do Pai deveria estar funcionando de um jeito, enquanto muitas vezes, na direção errada, ele está falando, fura o pneu. Porque algumas coisas precisam simplesmente frear mesmo. E mesmo que você esteja orando para que tudo dê certo. Porque só tendo furado o pneu na orientação errada, você vai parar e ter um encontro com aquela pessoa que talvez estava parada naquele lugar. Porque se você não parar um segundinho da vida, você em momento nenhum vai conseguir de volta ouvir a voz do Pai. Mas às vezes a gente está tão obstinado com aquilo que a gente colocou como verdade, que é o caminho que nós queremos trilhar, que a gente para de ouvir a voz do Pai e não quer nem saber, cara. Nada que diga contra aquilo que a gente quer que aconteça, tá ligado? Porque isso é negatividade. Enquanto a pessoa que a gente segue, tá ligado, tendo ouvido a voz do Pai, foi para o deserto, depois ele foi lá para o Getsemane, suou sangue, e no fim terminou sobre aquela cruz, morto, crucificado. Mas esse cara ressuscitou no terceiro dia e foi levantado sobre todo nome. Porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça a todos aqueles que de fato se humilham. Então a obstinação às vezes está nos impedindo de ouvir a voz do Pai. Mas também o medo às vezes está nos impedindo de ouvir a voz do Pai. As nossas memórias erradas estão nos impedindo de ouvir a voz do Pai. Às vezes um pai que não foi completamente pai nessa terra está nos fazendo impedir de, ao ouvir a voz do verdadeiro Pai, realmente reconhecer. Muitas vezes, qualquer tipo de figura de autoridade gerou medo em nós e está nos impedindo de ouvir a voz do Pai. A Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo medo, porque o medo pressupõe castigo.
E às vezes, tudo que a gente não quer é voltar para casa para se encontrar com o pai, porque a gente acha que esse pai, no final das contas, vai te castigar. Porque a nossa consciência para castigo é só perder vida. Enquanto, na verdade, quando você volta para casa do pai, muitas vezes você vai ser mesmo deslacerado. Desfeito até o fim. Mas não é porque ele quer destruir a sua vida, é porque a sua vida agora vai ser construída na direção que deveria de fato ser. Cada tijolo depositado na sua vida vai levar a vida que vale a pena ser vivida. Muitas vezes o pecado está nos impedindo de ouvir a voz do Pai. Porque o pecado entristece o Espírito Santo, até que o mata dentro de nós. Não apagueis o Espírito Santo. Não é mata, apagar. Emudecer. Por isso que é burrice ficar guardando pecado. Não é porque é pecado, não é pecado. Pecado é errar o alvo, ou seja, é usar algo de jeito não sublime. Remar com violão, gente. Leva até o outro lado? Leva. Mas seria uma lástima, não é verdade? Porque nem tudo que está funcionando necessariamente foi criado para aquilo ali. Mas também o que está, por fim, nos impedindo de ouvir a voz do Pai é engano, gente. E aqui é o pior lugar. Sabe o que é engano? Engano é uma ilusão. É você acreditar que o Pai é uma coisa que ele não é. O engano, muitas vezes, está nos impedindo de, ao ouvir, identificar que aquela voz ali, de fato, é do Pai. Por quê? Porque o meu pai não é assim. Porque o meu pai seria desse jeito. Ou porque o meu pai foi dessa forma. Então, quem não sabe quem é o pai vai ter dificuldade de, ao ouvir, reconhecer que, de fato, aquela ali é a voz do pai. Por isso eu quero dizer para você, o pai, diga assim, o nosso pai é gracioso. O nosso pai é cheio de graça. O nosso pai é alegre. O nosso pai é rir de vida, gente. O nosso pai transborda de... Presta atenção assim, ó. Olha pra pessoa do teu lado, eu tenho favor de falar isso, mas fala assim, ó. O nosso pai é bom. Cara, você já imaginou? Pensa nessa lógica aqui, ó. Se Deus fosse... Deus é onipresente, onipotente, onisciente. Imagina se ele fosse mal, cara. Puxa vida! Você precisa reconhecer diante das atrocidades da vida no qual nós estamos vivendo nesse lugar. O nosso Pai é bom. Mas o nosso Pai é bem-humorado, gente. Presta atenção, o nosso Pai não está lá em cima de uma nuvem com um cajado pronto para dar na tua cabeça, não. Querendo te punir, te pegar no pulo. Escangalhar com a tua vida. Não, gente, o nosso Pai está de bom humor, cara. Ele não é um velhinho caquete, escangalhado, não, cara. Ele é a própria vida, cara, cheio de bom humor. Vê, cara, como de atrocidades, muitas vezes, vocês terminam a vida rindo. O nosso Pai está de bom humor. O nosso Pai não está reclamando da vida.